Olá! Neste vídeo, vamos apresentar a maneira adequada de montar e testar os diferentes tipos de respiradores mecânicos utilizados no CTI adulto do HC-UFMG. Para realizar a montagem do respirador, serão necessários alguns materiais: um ventilador completo com cabo de força, um circuito para respirador, um filtro higroscópico, HME, e um filtro de barreira, EPA, uma etiqueta para identificação da data de troca, um par de luvas estéreis, válvulas redutoras de pressão para oxigênio e ar comprimido e um pulmão teste. Primeiramente, deve-se reunir todo o material necessário no leito de admissão. Após a reunião dos materiais, o profissional deve higienizar as mãos, colocar os equipamentos de proteção individual e calçar as luvas estéreis. Para realizar a montagem, primeiramente devemos observar se o ventilador encontra-se com um cabo de força conectado à rede elétrica. Depois, conectar o ventilador às válvulas redutoras das fontes de oxigênio e ar comprimido e ajustar entre 4 e 5 kgf por centímetro quadrado. O circuito deve ser montado de forma asséptica. Ao abrir o circuito, devem-se separar as traqueias longas, as curtas, o Y e os copos com reservatórios. As traqueias longas devem ficar localizadas mais próximas do paciente e as traqueias curtas mais próximas do ventilador. Deve-se iniciar a montagem do circuito pela peça Y, conectando as traqueias longas, uma de cada lado. Posteriormente, deve-se conectar um ramo do copo reservatório em cada traqueia longa e o outro ramo em cada traqueia curta. O ramo inspiratório do Y deve ser conectado ao ramo inspiratório do ventilador e, do mesmo modo, o ramo expiratório do Y ao ramo expiratório do ventilador. Devemos nos lembrar de montar e conectar a válvula exalatória ao ramo expiratório do ventilador, conforme demonstrado na figura. Alguns aparelhos terão diferenciação dos ramos e outros não. Temos algumas observações importantes a fazer. Os filtros só devem ser abertos e conectados ao circuito no momento da admissão ou intubação do paciente. Os filtros devem ser trocados a cada 5 dias ou quando apresentarem sujidade com prejuízo ao seu funcionamento. A troca de circuito só deverá ser feita em caso de sujidade aparente ou mau funcionamento. Caso não haja, o paciente permanecerá com o mesmo circuito durante todo o tempo de uso do ventilador mecânico. A umidificação deve ser sempre passiva, através do uso de filtros HME ou HMF. Caso seja necessária a umidificação ativa para pacientes neonatos ou crianças pequenas, utilizar filtro EPA na conexão da máquina. Para a testagem do respirador, deve-se checar se o ventilador encontra-se com cabo de força conectado à tomada e às fontes de oxigênio e ar comprimido. Em seguida, conectar o ventilador ao pulmão teste e realizar o teste ligando o ventilador. Após a realização do teste, deve-se ajustar os alarmes e os parâmetros ventilatórios iniciais. Proteger a ponta do Y com compressa estéreo, retirar equipamento de proteção individual e higienizar as mãos. As embalagens devem ser descartadas em lixo adequado. Atenção! Para cada modelo de ventilador mecânico, existe uma forma de testagem. Nos casos em que houver contaminação do circuito, o mesmo deverá ser trocado. Em caso de alguma alteração na rede elétrica ou rede de gases, o ventilador deverá ser mantido conectado à rede elétrica
mesmo quando não estiver em uso. Caso esteja em uso, a ventilação manual deverá ser realizada até a estabilização da rede elétrica ou a rede de gases. Vamos falar agora sobre as peculiaridades na montagem e testagem de cada respirador disponível no CTI adulto. O respirador Evita da Drager é um aparelho que possui válvula exalatória que deve ser montada separadamente e adaptada ao ramo exalatório. Possui também um sensor de fluxo externo que deverá ser adaptado à válvula exalatória, como indicado na figura. Para testar o respirador Evita da Drager, deve-se primeiramente ligar o aparelho no botão localizado atrás e selecionar a opção de teste. Deve-se seguir as recomendações e clicar em aceitar. Os testes serão feitos pelo próprio aparelho e, ao final de cada teste, será apresentado o resultado. É necessário testar as válvulas de oxigênio e ar comprimido, através da abertura e fechamento das mesmas. O momento de fazer este teste será indicado pelo aparelho. Ao final do teste, haverá uma tabela com os resultados de todas as etapas. Caso ocorra erro em alguma etapa, será necessário corrigir o erro e reiniciar o teste. Após a realização de todas as etapas do teste, deve-se ajustar os parâmetros ventilatórios iniciais e os alarmes e deixar o respirador em modo stand-by, modo de espera. O respirador Dixell 3012 é um aparelho que possui válvula exalatória que deve ser montada separadamente e adaptada ao ramo exalatório, como mostra a figura. Para a testagem do respirador Dixell 3012, deve-se ligar o aparelho no botão localizado atrás e selecionar a opção de teste na tela principal. O teste todo deve ser realizado com oclusão da ponta do Y. Ao ligar o respirador, o teste será iniciado automaticamente. Ao final dos testes, deve-se checar se a execução final chegou a 100%. O mínimo aceitável é de 95%. Caso não alcance o mínimo, é necessário corrigir o erro e reiniciar o teste desde o início. Após a realização do teste na tela principal, deve-se selecionar os parâmetros ventilatórios iniciais, conforme desejado, ajustar os alarmes e clicar em espera. Os respiradores Servo-I ou Servo-S são respiradores que possuem cacete expiratório, desmontável e reutilizável após esterilização, e gaveta com traqueia curta própria para a testagem do equipamento. Para testar o respirador Servo-I ou Servo-S, deve-se ligar o aparelho no botão localizado na frente do aparelho. O ventilador será iniciado com a realização dos testes automaticamente. O teste deverá ser realizado com traqueia curta, interligando os ramos inspiratório e expiratório. Em um dos testes de bateria, é necessário ligar e desligar o cabo de força da tomada quando indicado. Ao final de todos os testes, haverá uma tabela com os resultados de todas as etapas juntas. Caso ocorra erro em alguma etapa, é necessário corrigi-lo e reiniciar o teste. Após a realização do teste, ajustar os parâmetros iniciais, os alarmes e deixá-lo em stand-by. O respirador Bennett 840 é um aparelho que possui filtro com copo coletor conectado ao ramo expiratório e possui filtro EPA no ramo inspiratório do aparelho. É um respirador que não possui modo stand-by, modo de espera, então deve-se ligar e desligar o aparelho no interruptor.
Para a testagem do Bennett 840, deve-se ligar o aparelho no interruptor localizado na frente e apertar na tela Teste SST, apertando o botão da parte lateral do ventilador. Aparecerá na tela o início das configurações. Deve-se selecionar a opção Circuito Adulto e aceitar. O status do SST será iniciado com a realização dos testes passo a passo. Deve-se seguir conforme as recomendações de cada item e clicar em Aceitar. Os testes serão feitos pelo aparelho e, ao final de cada teste, apresentará o resultado: passou, não passou ou alerta. Caso não tenha passado em algum teste, é necessário corrigir o erro e reiniciar o teste desde o início. As etapas do teste SST do respirador Bennett 840 são: teste do sensor de fluxo, teste de pressão do circuito, vazamento do circuito, filtro expiratório, resistência do circuito e calibração de flexibilidade. Ao final de todas as etapas do teste SST, deve-se clicar em Aceitar. Após a realização do teste, o aparelho irá para a tela de configuração dos parâmetros. Deve-se clicar na opção escrita Novo Paciente, selecionar Ventilação Invasiva e configurar os parâmetros. Para mudar de telas, clicar em Continuar e Aceitar. Deve-se configurar os alarmes na tela específica para tal. O respirador Mindray modelo SV300 não possui peculiaridades na montagem. Pode-se utilizar o circuito próprio do respirador ou, na falta do mesmo, pode-se utilizar o circuito universal. Para testar o respirador Mindray modelo SV300, deve-se ligar o aparelho no botão localizado na frente, botão de cor laranja. Selecionar a opção de teste na tela principal e realizar a oclusão da peça Y, encaixando a peça Y do circuito à peça do ventilador localizada abaixo do botão Liga-Desliga. O teste ocorrerá de maneira automática. Após sua realização, deve-se ajustar os parâmetros e alarmes e deixá-lo em modo stand-by, ou modo de espera. Na admissão ou na pós-intubação do paciente, a programação dos parâmetros da ventilação mecânica deverá ser realizada de acordo com o protocolo da unidade e em conformidade com a equipe médica. Deverá ser realizada a conexão do paciente à ventilação mecânica, a adaptação adequada dos filtros HME e EPA, devidamente datados, e deverá ser verificada a adaptação adequada do paciente à ventilação mecânica e sua oxigenação. O tubo orotraqueal deverá ser verificado e seu número registrado, assim como a marca da fixação. Posteriormente, deverá ser realizada a troca da fixação do tubo orotraqueal para o modelo padronizado na unidade. A pressão de cuff deverá ser conferida e ajustada caso haja necessidade, além de realizar higiene brônquica. O paciente deve ser posicionado adequadamente no leito. Existem diferentes ajustes de ventilação mecânica de acordo com o fenótipo da COVID-19. Falaremos primeiro do ajuste de parâmetros no COVID-19 fenótipo L. No COVID-19 fenótipo L, pode-se utilizar os modos ventilatórios volume controlado, VCV, ou modo pressão controlada, PCV. O volume corrente-alvo deve ser de 4 a 8 ml por quilo de peso corporal predito. A driving pressure deve ser abaixo de 15 e a pressão de platô menor que 30 cm de água.
A PIP deve ser de 8 a 10 centímetros de água e, posteriormente, deverá ser ajustada para a menor driving pressure possível, de maneira decremental. A fração inspirada de oxigênio para admissão deverá ser de 100% e depois é desejável que fique menor que 60%. A saturação periférica de oxigênio-alvo é de 92 a 94%. Em pacientes com formas graves de síndrome do desconforto respiratório agudo, pode-se tolerar uma saturação periférica de oxigênio entre 88% e 92%. A frequência respiratória deverá ser ajustada para o valor de gás carbônico mais próximo do normal, porém com limite máximo de 35 incursões respiratórias por minuto. Deve-se monitorar e evitar a auto-PIP e manter as relações inspiratórias e expiratórias próximas de 1:2. O trabalho respiratório deverá ser monitorado. No COVID-19 fenótipo H, pode-se utilizar os modos ventilatórios volume controlado, VCV, ou modo pressão controlada, PCV. O volume corrente-alvo deve ser de 4 a 6 ml por quilo de peso corporal predito. A driving pressure deve ser abaixo de 15 e a pressão de platô menor que 30 centímetros de água. A PIP deve ser ajustada inicialmente pela tabela conservadora do ARDSNET e, após a estabilização inicial, deve ser reajustada para a menor driving pressure possível, de maneira decremental. A fração inspirada de oxigênio menor que 60% é desejável e a saturação periférica de oxigênio-alvo deve ser de 92%, não devendo ultrapassar 94%. A frequência respiratória deverá ser ajustada para o valor de gás carbônico mais próximo do normal, porém com limite máximo de 35 incursões respiratórias por minuto. Deve-se monitorar e evitar a auto-PIP e manter as relações inspiratórias e expiratórias próximas de 1:2. O trabalho respiratório deverá ser monitorado. Para a realização da titulação de PIP, o paciente deverá estar em ventilação mecânica, no modo volume controlado, com fluxo inspiratório onda quadrada. Deverá ser realizada pausa de 0,2 segundo. Para calcular a driving pressure, deve-se subtrair o valor da pressão de platô do valor de PIP. Depois, deve-se elevar a PIP para 20 centímetros de água, reduzir de 3 em 3 centímetros de água a cada minuto, recalculando a driving pressure. O valor de PIP com a menor driving pressure será considerada a PIP ideal. Em caso de hipoxemia grave, como medida de exceção, pode-se utilizar a tabela agressiva do ARDSNET ou a titulação de PIP pela curva pressão-volume complacência estática.